Então, gente, vamos continuar aqui falando sobre movimento feminista. Você pode ser cristã feminista? Acho que não. Se você está chegando aqui com esse vídeo, volta um pouquinho, eu já falei, já dei primeiro vídeo, segundo vídeo falando sobre o movimento feminista, esse é o parte 3, baseado no livro Feminismo e Marxismo, de Ana Campagnolo. Então, na verdade, estou falando aqui para vocês só a primeira onda, para a gente ter uma ideia de que essas ideias não começaram boas e terminaram ruins. Elas sempre foram ruins, sempre foram ateístas. Por isso que você, minha querida, não pode ser nem cristã, nem feminista. E tem vários outros vídeos também anteriores a esses, eu falando sobre a questão da liderança na igreja, liderança eclesiástica, né? Por que antes não se ouvia falar de pastoras, bispas, apóstolas, e hoje em dia a gente tem tanto, né? E provavelmente é por causa das ideias do movimento feministas que infelizmente adentraram a igreja, a eclesiologia, e nós precisamos estar atentos para lutar contra isso, né? Batalhar pela fé, né? E nos manter firmes naquilo que a palavra de Deus diz, e não nesses movimentos ateístas por aí, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui e vamos começar falando sobre mercado de trabalho, que é um tema que as feministas usam muito para falar que o movimento feminista contribuiu para as mulheres, né? Então, provavelmente você já ouviu alguém falar que se você tá trabalhando, você mulher, tá trabalhando por causa do movimento feminista. O movimento feminista garantiu o direito da mulher. Mentira, tá? Inclusive, se você me segue lá no Instagram, eu já falei um pouco sobre isso. E falei lá nos stories, né? Mas aqui a gente vai falar mais um pouquinho. Vamos, né, tentar completar um pouco mais. E aí vamos falar então sobre o mercado de trabalho, que é um tema que as feministas usam muito para discursar que as mulheres devem ao feminismo, né? Enfim, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, né, de forma independente. Independente por quê? Porque sempre na história do mundo as mulheres trabalharam, sempre. Se você for na Bíblia, você vai ver exemplos como Rebeca, né, esposa de Isaac. Quando o servo de Abraão foi buscar Rebeca, o que ela estava fazendo? Ela estava cuidando ali do rebanho de seu pai. Ela estava trabalhando, um trabalho até pesado, né, para uma dama, né, cuidar de rebanho, né, um trabalho difícil. Se você for ver alguns vídeos aí de pastores cuidando de ovelhinha, você vai ver que ovelhinha dá um trabalho danado, né. Você tem que ter até um pouco de força física para conseguir cuidar, né, dessas bichinhas rebeldes que são as ovelhinhas. E a Bíblia fala que Rebeca era pastora de ovelhas, né, não pastora da igreja, pastora de ovelhas, cuidava do rebanho de seu pai, né. E depois a gente tem também Provérbios 31, que fala do exemplo de mulher, né. Eu vi uma vez um discurso, pregação, né, eu vou falar pregação, mas seria uma palestra, né, correto dizer, da Helena Thanuri. Helena Thanuri é uma das poucas mulheres que eu paro pra ouvir, que eu respeito, assim, ela é bem coerente no que ela fala. E Helena Thanuri tava falando de Provérbios 31, que a gente às vezes lê Provérbios 31, a gente entra em depressão, né? Você vê, caramba, que mulher perfeita, eu nunca vou conseguir ser assim. E, na verdade, o Provérbios 31 é um exemplo do que a gente tem que buscar seguir. Mas, é um alvo, né? Que nem Paulo fala ali, né? Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Então, o Provérbios 31 é um alvo que a gente tem. A gente vai ser assim em algum momento da nossa vida? Esperamos que sim. Mas, é um caminho árduo, um caminho difícil, né? E estamos prosseguindo. Não que a gente, nesse exato momento, consiga ser exatamente igual a mulher de Provérbios 31, mas a gente tem que seguir esse alvo. E a mulher de Provérbios 31, a Bíblia fala, né? Ela fica ali nos âmbitos domésticos, né? Ela não deixa de seus âmbitos domésticos, mas, né? A prioridade são os filhos, né? A família. Mas ela produz pão para sua família, roupa para os seus filhos. Ela planta uma vinha, a Bíblia fala que ela planta uma vinha com as suas próprias mãos. Ela vê o terreno, ela compra um terreno
E aquilo que ela faz é tão bem feito, né? O pão, a roupa, aquilo que ela cultiva na terra, que ela vende aquilo. E ela produz renda para sua família. Então ela ajuda também o seu marido, a sua família no financeiro, né? Diferente dessas ideias que a gente tem visto por aí, desses héteros tops aí, né? Seja homem, seja mulher, de mulheres completamente fúteis que querem ser sustentadas pelos maridos e ficar em casa fazendo nada, né? Eu tava vendo no Instagram uma série de vídeos assim, eu falei, gente, mas isso tá longe de ser bíblico, tá longe de ser cristão, né? Porque as mulheres da Bíblia, elas trabalhavam também, né? E aí a gente tem também o exemplo no Novo Testamento de Priscila e Áquila, quando Paulo se encontra com Áquila, né? Ele fazia tendas, né? Paulo se junta a eles ali para construir tendas e para também conseguir uma fonte de renda, né? Enquanto ele estava ali fazendo missão. E aí ele se encontra com Priscila, esposa de Áquila, e Priscila trabalhava junto com o seu marido. Então, na história, né, da civilização humana, você vai ver homens que tinham empresa, né, uma empresa, e mulheres ali que auxiliavam os seus maridos na empresa que ele tinha, né? Então, por exemplo, se ele era sapateiro, ele fabricava o sapato e a mulher ficava ali na lojinha vendendo os sapatos que ele fabricava, por exemplo, né? E os filhos acabavam herdando, né, a profissão do pai, enfim. Então, assim, sempre na história da civilização humana, as mulheres trabalhavam, né? Principalmente mulheres pobres, né? Você vai ver a história de escravos, por exemplo. Não tinham só escravos homens, tinham escravos mulheres também. Cada um, né, no seu âmbito ali, né? Os homens geralmente tinham um trabalho mais pesado, né? As mulheres ficavam mais na questão doméstica, mas escravos, tinham escravos homens e escravos mulheres. Então, sempre as mulheres trabalharam. E aí o que acontece? Na Revolução Industrial tem-se a questão da necessidade, né? Porque estava se tendo a Segunda Guerra Mundial, os homens tinham ido para a guerra, muitos morriam na guerra, e outros, quando voltavam, às vezes voltavam sem perna, sem braço, e aí o que acontece? Estavam se perdendo a capital daquele país, né? Estados Unidos, no caso, e precisava-se de mão de obra para trabalho, né? Naquela época já estava se acontecendo algumas revoluções. Ai, meu amor, dormir, né, príncipe? Tá bom, meu amor. Então, gente, mudei de cenário aqui, porque meu marido foi dormir. Eu tava gravando no quarto. Então, continuando. A questão da mulher no trabalho, no mercado de trabalho, quando se acontece ali a Revolução Industrial, né, quando as mulheres começam a ser inseridas no mercado de trabalho de forma independente. De forma independente, como eu já expliquei pra vocês, porque as mulheres sempre trabalhavam, mas trabalhavam no sentido ali do âmbito familiar, né? A gente falou de Provérbios 31, né? A questão da mulher ali no seu lar, na sua família, então ela fazia roupa, pão, vendia. Então, no âmbito familiar, né? No caso de Priscila e Áquila, por exemplo, marido e esposa. Então, as mulheres sempre trabalhavam, mas no caso independente, né? Homem e mulher fazendo de forma independente, trabalhando de forma independente, a gente tem ali na questão da Revolução Industrial. E aí tem-se uma certa revolução também tecnológica. Então, antes era difícil das mulheres entrarem no mercado de trabalho porque o trabalho era mais pesado, era mais braçal, era quase que impossível uma mulher trabalhar igual um homem, no mesmo lugar que um homem. Mas aí com a questão das tecnologias, né, tinha-se luz elétrica, a questão do gás, a questão das indústrias, das máquinas e tudo mais, fica mais fácil das mulheres serem introduzidas no mercado de trabalho, né? E aí depois a gente tem a questão do telefone, então precisava-se de secretárias, de telefonistas, tem aquela máquina antiga, né, a datilografia, precisava de datilógrafos, e não necessariamente você precisava de força bruta para fazer isso, então mulheres poderiam fazer. Então a questão da Revolução Industrial, das mulheres serem inseridas no mercado de trabalho, foi mais uma questão de capitalismo do que de feminismo ou comunismo. Então, os capitalistas, eles já queriam introduzir as mulheres no mercado de trabalho. Então, novamente, se você me segue no Instagram, você vai ver que eu já falei sobre isso lá, já expliquei lá direitinho, mas rapidinho aqui, comunistas queriam a mulher no mercado de trabalho, capitalistas queriam as mulheres no mercado de trabalho.
Só que os dois queriam coisas diferentes. Então, as formas, né, eles queriam a mesma coisa, né, mulher no mercado de trabalho, mas a forma como que elas seriam inseridas eram diferentes. Então, você tinha o lado comunista que queriam mulheres no mercado de trabalho, para que isso sustentassem aquele país, né, aquele lugar, sem a ideia de família, né, o Estado comanda tudo. Então, se você tem homens e mulheres trabalhando, no caso do comunismo, ele queria a questão da igualdade, né, mulheres e homens trabalhando iguais. Então, se você tem homens e mulheres trabalhando de formas iguais, quem vai cuidar das crianças? As crianças estariam abandonadas. Então, na ideia comunista, as crianças pertencem ao Estado. Homem e mulher trabalham de formas iguais, eles produzem, né, para o país, mas meio que o país acaba empobrecendo. Por quê? Porque você tem crianças que dependem do Estado, né, financeiramente, para serem ali pelo menos cuidadas, né, o mínimo possível. As mulheres, elas têm a questão da gravidez, mesmo que elas não quisessem ficar grávidas, se elas se relacionassem sexualmente, a gente já conversou que a questão do feminismo é a revolução sexual, é sinônimo, né? Então, se elas se relacionassem, aconteceria dela ficar grávida, né? A questão do método dos contraceptivos foi inventada depois, em 1900 e pouco, mas a questão das revoluções, né, a gente já viu, começou em 1700, 1800, as mulheres ficariam grávidas. E aí, quem que cuidaria, né, dessa mulher nesse período que ela estava grávida, nesse período que ela teve o filho, ela não poderia trabalhar no dia seguinte. Então, mais uma vez, entra a questão do Estado. Então, essa forma de governo empobrece um país, empobrece uma nação, né? E aí você tem a forma capitalista. A forma capitalista, ela é o quê? Inclusive, ela é bem parecida com o cristianismo, né? Não necessariamente o capitalista vai ser cristão, mas dá para ser cristão capitalista. Por quê? Porque o capitalismo, ele via a inserção da mulher no mercado de trabalho não como formas iguais, como o comunismo defendia. Então, eles viam que para as crianças não estarem abandonadas, né? As mães continuariam cuidando dos seus filhos, então o horário de trabalho dela seria flexível a forma com que ela cuidaria dos seus filhos ali, né? Então, não seria em tempo integral igual ao de um homem, né? Ao gerar, né? Quem teria responsabilidade sobre aquela mulher grávida seria o pai daquela criança, marido daquela mulher. Então, não é o governo, não é o Estado. A gente sabe hoje em dia que se uma mulher engravida e ela tá trabalhando, ela vai ter ali 6 meses, mais ou menos, de resguardo, né, aqui no Brasil. 6 meses ali de licença maternidade, né? Então, quem é que vai estar bancando essa mulher enquanto ela está de licença maternidade é a empresa que ela está vinculada, né? E assim, por mais absurdo que você acha que eu vou te falar agora, é verdade que aquela empresa, ela tá meio que gastando dinheiro com um trabalhador que não produz. Então, é um pouco forte o que eu tô falando aqui, mas é uma verdade. Então, o correto não seria que nem empresa, nem Estado, nem governo sustentasse aquela mulher no período de gestação, mas sim o pai daquela criança e marido daquela mulher. É assim que o capitalismo vê, e essa é uma forma de enriquecer um país, uma nação, né? E aí cristãos também veem essa ideia dessa forma, inclusive falam que os protestantes são os pais do capitalismo, mas dá para ser capitalista cristão, mas não necessariamente são cristãos, né? Mas é uma coisa que funciona. Então a gente tem, por exemplo, a Rússia, teve a Revolução Russa, a gente sabe que os russos são comunistas, né, socialistas. Lá, hoje em dia, não existe homossexual. É super difícil o divórcio lá, é super difícil. Por quê? Porque eles tentaram essa forma que eu estou falando aqui pra vocês de forma de trabalho comunista e não deu certo. Então, na época ali da Revolução Russa, em 1902, por ali, foi, né, Lenin vence, né, ali a sua luta contra o governo ali. E aí ele começa, assim, a instaurar o feminismo junto com o seu plano de governo, porque ele tem ali junto com ele Alexandra Kollontai,
que era inclusive uma admiradora de Mary, né? Ela cita várias vezes Mary Wollstonecraft nos seus livros, e só que ela, diferente de Mary, ela era uma feminista mesmo, até o osso. Então, assim, ela tinha uma vida imoral, ela tinha muitos amantes, ela era uma política, né? E ela tinha... ela era a única mulher que formava ali o comitê político lá da Rússia, mas não só porque ela era uma mulher, mas porque ela realmente era uma mulher muito inteligente, ela era muito hábil com as palavras, enfim, mas ela era uma mulher imoral, como a gente viu, os pensadores todos eram. E aí ele tem a Alexandra junto com ele, e a Alexandra é uma feminista. Então o Lenin, quando ele entra no governo, ele não entra só com a ideia comunista, socialista, mas como ele tinha ali a Alexandra Kollontai junto com ele, que era uma feminista, então o governo russo acaba sendo comunista e feminista, né? Então é a partir daí que a gente tem comunismo e feminismo andando junto por causa de Alexandra Kollontai ali na Rússia. Só que a Rússia tenta instaurar o feminismo, né, junto com o comunismo, só que lá não dá certo, porque aí começa-se a ter mulheres, homens e mulheres trabalhando naquela época, o trabalho era 12 horas no mínimo, 12 horas por dia, então homens e mulheres trabalhando ali, mesma carga horária de trabalho. Se eles tinham filhos, os filhos ficavam abandonados, então acabou começando-se a ter muitas prostitutas novinhas de 14, 15 anos, porque não tinham um pai e uma mãe presente. Acontecia-se de ter também muitos marginais, muitos rapazes novos se envolvendo com crime, com drogas, enfim. Então, se a Rússia continuasse naquele caminho, não existia mais Rússia hoje em dia. Então, existiam muitas mulheres também que estavam engravidando, estavam dando um jeito de abortar, né, de matar os seus filhos. Inclusive, na época da Revolução Russa, também foi começando a se introduzir clínicas de aborto, né, não na Rússia, mas ali nesse período, né, estava acontecendo também. Então, na Rússia, hoje em dia, não se pode mais ter homossexual, o divórcio é mais dificultado. Eles proibiam o aborto, inclusive porque eles são crentes? Não, mas porque eles viram que essa ideia não funciona. E aí, só que assim, no Brasil a gente não experimentou ainda esse tipo de governo. A gente tá, né, caminhando, mas ainda não chegamos a ser uma Rússia dos anos de 1900, 1910, né? A gente não chegou ainda nesse nível. Então, aqui eles estão tentando introduzir essa ideia, mas a Rússia já experimentou isso e eles viram que não deu certo. Então, quando Lenin sai do governo, entra Stalin, se vocês devem já ter ouvido falar sobre ele. Stalin foi um homem horrível, perverso, mas ele viu que aquilo não estava dando certo, então Stalin começou a proibir o divórcio, porque estavam se divorciando por nada. E Stalin começou a proibir a questão da homossexualidade, porque ele estava vendo que a Rússia estava se acabando, não estavam nascendo mais crianças, não estavam se... os jovens, né, que viviam ali, as meninas viravam prostitutas, os rapazes viravam marginais, enfim. Então Stalin, esse homem perverso que você conhece aí, começou a proibir essas revoluções, não porque ele era cristão, mas porque ele viu que não deu certo. Então a questão da mulher introduzida no mercado de trabalho, a questão comunista, a questão capitalista, ambos queriam isso, mas de formas diferentes, né? O capitalismo entendia homem e mulher como diferentes, né? Cada um com suas responsabilidades. A principal responsabilidade da mulher era a família, era a maternidade, justamente porque a mulher tem uma coisa biológica, né, gente? Mulher tem útero, mulher vai engravidar. Por mais que as feministas gritem e odeiem essa ideia, não tem como o homem engravidar, não tem como o homem amamentar. Quem faz isso é a mulher. E aí, o comunismo não via dessa forma, e a Rússia experimentou isso, e a Rússia viu que não deu certo. Mas o comunismo, basicamente, ele tem essa ideia de igualitarismo, né? Igualdade entre os gêneros e tal, que a gente vê que na prática não é verdade, né? Mulheres foram criadas por um fim, homens foram criados por outro fim, e Deus estabeleceu isso muito bem, né? Então você vai ver que muitas dessas pensadoras, elas eram também ateístas. Por quê? Porque elas odiavam a ideia de que Deus fez elas gerarem. Então, elas odiavam Deus, odiavam a ideia de um Deus que as fez com útero,
por que elas tinham que ter um útero. Então elas eram invejosas, elas queriam ser homens, elas queriam ser iguais aos homens, elas não gostavam de ser mulheres. Então, você vai ver, né, não tem lógica, né? Poxa, mas por que eu não posso ser igual a um homem? Porque você, minha querida, você é mais frágil que um homem, seu corpo é mais frágil que um homem, você gera, né? Você tem o momento do resguardo, você não tem o momento da TPM, você não é igual a um homem. Mas por que eu não posso ser? Então, assim, elas lutavam contra Deus, porque Deus fez assim, né? Então, essas ideias, elas vêm de movimentos ateístas, né? A gente vai ver mais pra frente, tem uma pensadora chamada Elizabeth Stanton. Ela é uma ateísta declarada, né? Na verdade, elas têm que ser porque elas são imorais, né? Mulheres imorais. Então, como elas são contra a moralidade e a família e tudo mais, então elas não podem, né? Elas são contra a castidade, então elas não podem ser cristãs, né? Mas existe uma pensadora que é Elizabeth Stanton, inclusive ela fez a Bíblia feminista, né? Ela queria atualizar a Bíblia, né? Essa ideia de atualizar a Bíblia não é nova, não é de Ed René, já tinha uma feminista querendo atualizar a Bíblia, justamente porque ela não queria a ideia de submissão ao marido, de você ter que casar, de um Deus que proíbe liderança masculina. Olha só como isso é antigo. Então, até então era só homens que poderiam ser pastor, só homens poderiam pregar, e aí Elizabeth Stanton acaba sendo uma ateísta, né? Porque ela odiava essas ideias. Por que um homem pode pegar e mulher não, se mulher sabe falar tão bem quanto, né? E aí ela cria uma Bíblia, né? Bíblia feminista, né? Mas lógico que ninguém deu bola pra isso, porque ela meio que atualizou a Bíblia, ninguém ia dar crédito pra isso, né? Então, aqui em relação ao mercado de trabalho, é sobre isso. Então, quando você vê uma feminista falar, você, mulher, está inserida no mercado de trabalho por causa do movimento feminista, você agora tem como responder, não é um movimento feminista. Nós entramos no mercado de trabalho por causa da Revolução Industrial, por causa do capitalismo, que já queria isso por causa da Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, mulheres sempre trabalharam, né, de forma ali doméstica, de forma ali mais privada, mas elas sempre trabalhavam. Mas quando elas foram inseridas mesmo no mercado de trabalho, foi na Revolução Industrial, por causa do capitalismo. Então essa é a sua resposta. O capitalismo resolveu o problema da mulher e não o feminismo. Então, na próxima a gente vai estar mais alguns dois pensadores. A conversão de Seneca Falls, né, que foi numa igreja metodista, né, a gente já falou um pouco sobre isso em alguns vídeos, mas enfim. Então, na próxima a gente conclui esse pensamento aqui sobre o movimento feminista e o porquê você não pode ser feminista cristã.